E o Gustavo me deu um tema bastante árduo. Ele pediu para a gente conversar sobre tratamento do ceratocone, né? Tratamento do ceratocone é extremamente amplo. Eu vou tentar dar uma norteada no tratamento para vocês e a gente vai tentar conversar o seguinte, olha, cirurgia no ceratocone hoje. Como que eu faço para evitar um transplante de córnea? Como que eu faço para evitar que o meu paciente com ceratocone fique dessa forma que vocês estão vendo aqui, né? Com essa figura que vocês estão vendo aí, né? Então, a ideia, o que eu quero conversar com vocês é para a gente ver o que a gente quer, realmente a parte boa do ceratocone. Como deixar o paciente satisfeito, né? Como evitar, né, que a gente tenha que fazer um procedimento de uma complexidade maior, né? Essas são as minhas filiações, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Com a aula que eu vou ministrar para vocês, nenhum conflito de interesse com a indústria, apesar da gente vai citar algumas marcas, algumas coisas do gênero, né? Queria fazer uma propaganda para vocês, pedir licença para o Gustavo. Aí a gente tem um serviço interessante que é o Simplifica Refrativa. O Simplifica Refrativa é uma mentoria em cirurgia refrativa, né? Então, a gente procura discutir os casos, né? Você que está cansado aí de pagar aquele tanto de curso caro e sai de lá, dorme na metade da primeira aula, né? Que é o que acaba acontecendo, e chega no seu consultório lá, você vai interpretar seu pentacam, você está com dificuldade, você não sabe qual cirurgia você vai indicar. A gente tem uma solução interessante para isso. Então, quem quiser, a gente tem um Instagram, tem sempre conteúdo de anel também, né? Que tem a ver com ceratocone, o que for interessante para vocês, né? Pessoal, desculpa interromper, Mário. O Mário tem uma didática, vocês vão ter oportunidade aqui, já conhece ele, obviamente, os residentes, ou quem não conhece, mas assim, uma didática que eu considero fenomenal. Então, vale a pena. É realmente muito legal para quem, às vezes, já está terminando o R3, ou às vezes mesmo residente e tem a oportunidade, às vezes, de indicar em algum outro serviço e já consegue colocar a mão, ou até mesmo fellow, ou quem quer se aventurar, ou quer se atualizar, porque cirurgia refrativa tem... o ato cirúrgico, às vezes, pode ser Mais simples, simplificado, né? e às vezes até é ruim, né? Porque muita gente acaba fazendo cirurgia refrativa, mas você tem a preparação de saber qual o bom paciente, qual o candidato e qual vai ser a estratégia que você vai abordar aquele paciente. Isso é importante. Então, bacana. Boa dica. Obrigado, Gustavo. Bom, vamos lá. Então, vamos bater um papo. Pessoal, bem aberto, tá? Qual que é a ideia? O que eu queria conversar com vocês? O paciente ele chega com ceratocone no consultório de vocês com uma série de situações, né? A primeira situação que o paciente vai chegar é um paciente que tem uma boa acuidade visual com os óculos e tem um ceratocone estável. Então, aquele cara, ele tem um diagnóstico muitas vezes de um cone frustro, ele não sabia que tinha ceratocone, ele tem uma acuidade visual boa, muitas vezes ele não faz um 20/20, mas ele faz um 20/25, 20/30, já passou da idade de evolução, você vai acompanhar, não tem nada. Numa situação dessa é muito simples, né? Acuidade visual boa, lentes de contato ou óculos, muitas vezes a gente consegue fazer lentes de contato mais simples para esses pacientes, né? Lembra que são pacientes que não são candidatos à cirurgia refrativa, então uma lente de contato gelatinosa, uma lente de contato tórica, resolve a vida do cara, toca a vida, está resolvido. Informe o seu paciente que ele tem ceratocone, procure ceratocone nos familiares, faça uma busca ativa, pergunte se o paciente tem filhos, né? Se os filhos têm alergia, não tem. Não se esqueçam de que é uma doença com um forte componente genético. Então, resumindo para vocês, a acuidade visual está boa com óculos, óculos é o melhor tratamento, tá certo? Sem efeito colateral, o paciente enxerga bem, tem qualidade de vida, manter, e o cone tem que ser estável. Então, você vai acompanhar para o ceratocone não evoluir, né? Bom, acuidade visual boa com os óculos e o cone em progressão. Então, nós vamos ver como que a gente faz o diagnóstico de um cone em progressão. O cone progrediu, a acuidade visual ainda é boa, é a hora específica de se fazer o crosslinking, tá certo? Então, crosslinking é nessa fase. Crosslinking é para córnea boa. Crosslinking é para quando o seu paciente tem uma acuidade visual preservada, né? É claro que vão existir situações onde a gente vai indicar um crosslinking mais tardio, mas o ponto ótimo de fazer o crosslinking é agora. É quando você faz um diagnóstico precoce e o paciente tem uma boa acuidade visual ainda. A partir do momento que ele já tem uma córnea com acuidade visual ruim, você vai ter que reabilitar a visão desse paciente, aí você entra em outra seara, em outra esfera. Então, acuidade visual boa, não progrediu, toca a vida. Acuidade visual boa, progrediu, opa, crosslinking, tá certo?
Bom, acuidade visual ruim, tá certo? Né? O cone está estável, né? Você vai pensar em reabilitar a visão do seu paciente. Percebam que a gente conversou sobre a estabilidade do cone como um fator essencial. Hoje não se justifica mais você deixar um ceratocone evoluir. Você precisa fazer o diagnóstico correto, precisa detectar a evolução. E se o paciente for um candidato a um crosslink, você deve fazê-lo antes que você tenha que lançar a mão desses artifícios de reabilitação visual. E aí a gente vai entrar nas lentes de contato, sejam elas lentes de contatos rígidas, bicurvas, monocurvas, multicurvas, como queiram, as lentes esclerais, né, que são excelentes situações, e as lentes gelatinosas especiais, híbridas, o que quer que seja. A gente não vai conversar muito de lente hoje, porque a gente vai conversar na cirurgia do ceratocone. A nossa ideia é quais são os métodos cirúrgicos que eu vou fazer para evitar que o paciente caia aqui, ó, né? No DALC, no transplante lamelar anterior profundo. A gente quer fazer cada vez menos DALC, né? A gente sabe, quem faz transplante, quem trabalha com transplante, vocês têm um dos grandes cirurgiões de transplante do país aí com vocês, né? Transplante é um casamento, né? Quando você faz um transplante no paciente, você vai acompanhar aquilo durante a vida toda. O paciente tem um risco de integridade do globo ocular, porque ele teve, né, muitas vezes, um transplante lamelar, ainda mantém uma certa integridade, mas muitas vezes tem que fazer um transplante penetrante, o paciente já teve uma hidrópsia. Então, a ideia é a gente evitar de chegar no transplante. E para isso a gente tem o anel. E aí o anel é uma coisa interessante, porque o anel ele teve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? E a gente tem uma previsibilidade maior com o implante do anel intraestromal, que é o que a gente vai conversar. Então, resumindo para a gente, a acuidade visual está ruim, tentou a lente de contato, o paciente não quer usar, isso também é uma coisa que eu bato na tecla. As lentes de contato são excelentes, né? Mas, gente, o paciente com atopia, com dermatite atópica, aquele olho quente, né? Ele já teve muitas vezes experiências fracassadas com as lentes de contato inúmeras vezes, já passou com inúmeros colegas ou mesmo contatólogas, que é o que acaba acontecendo, né? Já machucou o olho, às vezes ele não quer, né? E a gente tem que respeitar isso também, porque a gente sabe bem que a lente de contato rígida, né, mesmo as lentes esclerais, né, elas não são confortáveis na acepção da palavra. Então, respeitar um pouco, conversar com o seu paciente e explicar para ele, as lentes de contato são uma opção. Né? O anel intraestromal está numa outra opção. E lembre-se, gente, o que o Gustavo falou é essencial, sempre prescrevam os óculos para os pacientes de vocês, tá certo? Independentemente do ceratocone que ele tenha, você consegue, você faz a esquiascopia, lá tesoura tudo, a refração, o seu paciente precisa ter uma forma, mesmo que ele use uma lente rígida, chegar em casa, tirar aquela lente, ele quer tirar o sapato, ele quer tirar a lente, ele quer descansar, tá certo? Se o óculos dele, às vezes, é confortável o suficiente para ele buscar uma pizza na porta, você resolve a vida do cara. Então, muitos dos pacientes, eles ficam muito insatisfeitos porque os médicos passam para ele que o óculos não resolve, né? E, gente, é lógico, o óculos não vai ficar 20/20, mas às vezes o cara é conta dedos. Se ele fica 20/80, é uma diferença brutal na vida dele, né? Então, lembrem-se disso, a gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar o conforto do paciente, a readaptação visual desse paciente. Bom, vamos falar um pouco de anel, né? Anel tem alguns conceitos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos para que vocês aprendam a interpretar o nomograma e para que vocês passem a fazer uma interpretação crítica do nomograma, não seguir aquele nomograma de forma cega, tá certo? Então de onde surgiu a ideia de fazer anel? Barraquer, 1949. A gente sabe que quando a gente adiciona material na periferia da córnea, tá certo? A gente gera um efeito de aplanamento central. Né? É lógico que se eu adicionar material no centro da córnea, né, se eu remover material do centro da córnea, eu vou aplanar, isso que a refrativa faz. A gente faz uma ablação, né? Uma ablação miópica, você remove material do centro da córnea e aplana, né? Isso a gente chama de cirurgia de subtração, você retira tecido. Uma cirurgia de adição é uma cirurgia em que você acrescenta tecido. Então, ao acrescentar esses arcos na periferia corneana, eu gero um aplanamento central. Eu vou mostrar para vocês como isso ocorre, né? Então, quais são os objetivos de um implante de um anel? É regularizar a superfície da córnea, aplanar e centralizar o ápice corneano e aí permitir a correção desse paciente com óculos e lente. Percebam, eu não disse que o objetivo do implante do anel é corrigir refração.
Anel não é um procedimento refrativo, você não quer diminuir grau. O que você quer é regularizar a superfície, deixar que o seu paciente, independentemente do grau residual, claro que a gente pretende que ele caia, mas você não deve ter no anel um objetivo refrativo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, quais são as indicações? Isso vai mudando, né? Então, observa aí, ó, essas indicações são um pouco antigas, mas olha lá, se indicava apenas em ceratocone grau 3 e 4, né? Então, ceratocones avançados, degeneração marginal pelúcida. Hoje não. Você pode fazer um anel no ceratocone grau 2, você pode fazer um anel no ceratocone grau 1, dependendo da visão do seu paciente. Lembre-se, gente, ceratocone é muito complicado da gente classificar. Então, o grau é muitas vezes muito mais do que um grau 2. Então, vocês precisam classificar o ceratocone, posicionar esse ceratocone e lembrar, a clínica é soberana, né? Então, muitas vezes, seu paciente tem um cone grande, mas ele enxerga bem, ele acha um ponto ali que ele consegue se virar. Outras vezes, ele não tem um cone tão grande, mas é um nipple, por exemplo, e a visão é ruim, né? Nas ectasias iatrogênicas e não pós-LASIK, PRK mais raro, mas pode acontecer, nos astigmatismos irregulares e também nos tratamentos das irregularidades corneanas pós-talma. Em resumo, o que eu quero fazer? Eu quero regularizar a córnea. Eu gosto de fazer sempre uma comparação seguinte. Anel, gente, é martelinho de ouro. Você bate seu carro, tá certo? Tem dois jeitos de você consertar o carro. Você pode fazer funilaria, você vai lá, troca a córnea, coloca uma córnea nova, ou você pode fazer um martelinho de ouro. Todo mundo entende. O martelinho de ouro ele não fica perfeito, mas ele melhora muito, né? Então você pode usar essa analogia e explicar para o seu paciente que você consegue melhorar a acuidade visual dele. Bom, o paciente ideal é aquele paciente que não enxerga com os óculos, que é intolerante à lente, tem uma córnea transparente, isso desde o início dos primórdios do anel se fala, mas lógico, o paciente tem uma cicatriz, uma mácula, tá certo? Uma cicatriz fora do eixo visual, uma cicatriz de uso de lente de contato. Essas contraindicações são todas relativas, gente, né? Não, isso não são contraindicações absolutas. Né? Você, com a sua expertise clínica e conversando com o seu paciente, você pode chegar a uma indicação de anel que foge desses parâmetros. Por exemplo, ceratometria abaixo de 60 hoje, com os anéis de arco longo, isso já caiu praticamente por terra, né? É claro que se tiver uma ceratometria acima de 60, eu vou ter resultados piores, né? Então, perceba que todas essas contraindicações são relativas, né? São pacientes, isso seria o paciente ideal, mas você pode, dependendo da sua ação, fugir dessas regras de forma estrita. E as contraindicações da mesma forma, né? É claro que uma ceratometria enorme, acima de 75 dioptrias, né? Uma espessura corneana menor que 400 micra é uma contraindicação, não tem como você colocar um arco de anel. Eu vou mostrar para vocês o motivo disso, né? Opacidades centrais, hidrópsia, você não vai fazer um anel num paciente com ceratocone agudo, né? Distrofias de córnea, alergia severa, controla a alergia primeiro, infecções ativas, né? Uma úlcera de córnea, um herpes ocular, tudo isso você vai levar em consideração para poder indicar um anel intraestromal. Bom, vamos entender como o anel funciona. Quando vocês entenderem como o anel funciona, vocês vão ter muito mais facilidade em pensar nos nomogramas. Então, conceitos importantes. Esses conceitos vão servir para tudo, né? Diâmetro, né? Quanto menor o diâmetro, ou seja, quanto mais central eu colocar o anel, maior a correção. Estuda em córnea. Quanto mais central fizer a incisão, maior a correção, né? Então, assim, se eu colocar um anel a 5 milímetros, eu vou ter uma correção maior que se eu colocar um anel a 6, se eu colocar um anel a 7. Se eu colocar um anel lá no limbo, eu vou ter uma correção pequena. Então, é importante você entender isso. Quanto mais central eu faço o anel, maior a minha correção. Tá certo? Outro conceito. Quanto maior a espessura do anel, lembra qual é o princípio básico? Acrescentar tecido na periferia da córnea, plano centro. Então, quanto mais tecido eu acrescentar, quanto mais espesso for o meu anel, maior o aplanamento. Então, vocês já aprenderam dois conceitos básicos de anel. Se eu quero aumentar o meu efeito, eu coloco ele mais central e eu coloco mais espesso. Quanto mais central e quanto mais espesso, maior o meu aplanamento central, maior o meu efeito, né? Bom, a espessura, né? A gente acabou de falar que é a lei de Barraquer aí, né? Quanto mais espesso esse anel, maior a correção. Percebam que eu risquei aqui, né? Muito mal riscado, né? Então, o anel de 350 micra, né? O que acontece, gente? É só vocês pensarem. Existe uma regra que a gente não deve colocar no túnel, tá certo? Um anel superior a 50% da espessura total.
Então, se a minha média é 400, se o meu mínimo é 400 micra, o máximo que eu posso colocar de anel lá é 250 micra, 200 micra, né? Se eu tenho uma córnea de 500 no túnel, a 5 milímetros, percebam, gente, não é o ponto mais fino da córnea, é onde eu vou colocar. Eu vou mostrar para vocês, vocês têm que olhar na profundidade do túnel, né? Na zona ótica de 5 milímetros. E vamos imaginar, né, gente, 350, quando é que eu vou ter uma córnea de 700 micra num ceratocone? Então, assim, esses anéis instruíam muito, esses anéis tinham muitas complicações. O de 300 ainda existe, em algumas situações ele tem algumas indicações, né? Anéis disponíveis, o que a gente tem no mercado? Ferrara, Kera-ring, Cornell ring, com um pouquinho mais de dificuldade. E eu queria falar para vocês dos novos arcos, né? Então, essas empresas, gente, elas produzem praticamente a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês, né? Então, percebam, a gente tem arcos, né, de graus diferentes de arco, né? E a gente tem espessuras diferentes desses arcos. Então, quando você indica um anel, você tem que primeiro, como se fosse uma lio. Quando você indica uma lio, você vai falar o quê? Você vai dar as especificações da lio e a dioptria dela. O anel é a mesma coisa. Você vai falar quantos graus de arco você quer, se você quer um ou dois segmentos e qual a espessura dos seus segmentos. Existem arcos hoje que são arcos praticamente completos, que é um retrocesso, né, ao que acontecia no início. No início, todos os anéis tinham praticamente 340, né, faziam a córnea como um todo, né, e esses novos arcos hoje de 320, 325, eu vou mostrar para vocês, eles fazem um aplanamento em bloco, e isso é considerado uma novidade. São mais difíceis de colocar, mas em alguns casos, principalmente naquelas dioptrias mais elevadas, são excelentes opções, né? A gente tem os anéis assimétricos, né, que é uma evolução também, então eu não preciso ter um arco, né, que seja regular. Então, o que eu faço? Eu posso ter um arco de 210, por exemplo, aqui, que aqui nessa primeira porção ele tenha 200 micra, e aqui ele tenha 250 micra. Então, essa posição aqui no ceratocone, ele vai ficar mais espesso naquele local, dependendo do meu planejamento cirúrgico. E, recentemente, tem se conversado aí sobre os anéis esfera de referência. Quando está abaixo de uma determinada esfera de referência, ele me dá de azul, tá vendo? Então, é isso que o mapa de elevação está te mostrando. É mais curvo, baixo, alto, baixo. É mais curvo ali. Onde é mais plano, olha aqui, ó, fica acima da esfera de referência, né? Então, onde é mais plano do que a esfera de referência ali, ó, ele está me mostrando, esse eixo é mais plano, ó, né? E é um esquema de cores invertido do mapa topográfico. O residente confunde isso muito, né? Ele confunde elevação com topografia. Elevação você pode falar em baixo e alto. Topografia você fala em curvo e plano, né? Então, eu pegar aqui e falar que isso aqui é alto, tá errado. Isso aqui é curvo, tá certo? Isso aqui é elevado, né? Isso aqui pode ser uma elevação posterior. Então, observem que onde tem o eixo mais curvo desse paciente, ó, é baixo, alto, baixo. É mais curvo. Está abaixo da esfera de referência, correto? E aí você consegue entender com facilidade o que o anel faz. Então, observe esse caso que é interessante. Olha, é aquele paciente lá atrás que vocês viram, né? Observe que a gente colocou dois segmentos. É um caso bem antigo, os planejamentos eram diferentes. Quando eu coloco os segmentos, olha, é lógico que eu vou diminuir todos os índices ceratométricos. O cara era 46 por 49, ele passa a ser 39 por 42. Diminuiu a média ceratométrica desse paciente. E vamos entender por quê. Olha o que aconteceu. Onde está a ponta do anel, né? Então aqui, ó, aqui é o antes, é o pré, né? Olha aqui o pré no mapa de elevação, ó. Eu coloquei o arco aqui, ó. Durante o corpo do anel inteiro, olha aqui, ó, eu elevei, olha aqui, eu coloquei um arco aqui, eu acrescentei tecido aqui, ó, né? E principalmente aqui nas pontinhas dele, eu fiz uma elevação maior. E isso causa, olha lá, ó, um aplanamento do centro. Então, é esse efeito de elevar onde está baixo aqui, ó, ele eleva aplanando a parte central. Por isso que eles falam em poder das pontas. Isso aqui é que esse mapa está demonstrando para vocês. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o anelzinho, tá vendo? E olha como na ponta é mais vermelhinho, ó. É onde ele eleva mais, né? Onde ele tem um efeito de elevação. Olha o mapa de elevação antes no pré-procedimento aqui. Quando eu coloco o arquinho aqui, ó, olha o que acontece. Ele acrescenta tecido nessa região, ele eleva aqui. Ao elevar onde está azul, ele aplana o centro. Correto? Então, se você entende esse mecanismo, você vai conseguir entender como que os anéis agem, né? Como que é o efeito do anel e poder ter uma interpretação crítica do nomograma. Depois eu abro para perguntas. Quem não entendeu isso, gente, no final,
Pergunta. A gente repete 1000 vezes. A hora que você entender isso aqui, você consegue indicar seu anel sem cometer erros grosseiros. É uma excelente visão inicial para você não colocar arco a mais, arco errado, arco no lugar errado, né? A pessoa às vezes fica em dúvida, mas onde eu posiciono esse anel? Olha o mapa de elevação, tá certo? Olha o que você quer fazer, entenda o que você está fazendo, é um procedimento de fato ortopédico. Você está realmente corrigindo uma curvatura, né? A programação cirúrgica vai depender dos fabricantes, e aí começa aquela salada, né? Aquela bagunça de programações cirúrgicas. Uns consideram a distribuição da ectasia, outros a asfericidade, outros a refração. O que é que você usa? Você usa aquilo que o nomograma do fabricante que você está usando com a sua interpretação crítica de que arco você quer colocar. No fim das contas, eles são muito semelhantes. Se você planejar de forma semelhante, você vai ter resultados semelhantes, independentemente se você colocou um Kera Ring, um Ferrara, um Cornell Ring, um Intax mais antigo, o que quer que seja. O importante é você fazer o planejamento correto, né? O Ferrara defende a ideia de asfericidade. O que é asfericidade? Lembre que uma superfície esférica, né, que tem o mesmo raio de curvatura em todos os pontos, que é uma bola de futebol cortada ao meio, né, ela tem uma esfericidade igual a zero. Né? A córnea ela não é esférica, a córnea ela é asférica. E uma córnea normal ela é levemente prolada, ela é mais curva no centro do que na periferia. Então, uma córnea normal tem uma asfericidade de menos 0,23. Doutor, como eu olho isso? Você pega seu Pentacam lá, tá certo? Pega lá, tem todas as zonas ópticas. Normalmente, para anel, você vai considerar a zona óptica de 5 milímetros, vai pegar a asfericidade da zona óptica de 5 milímetros para você fazer o seu planejamento, né? O que eu espero de um ceratocone? Uma córnea hiperprolada. Lógico que se for uma pelúcida é o contrário, mas a ideia é, num ceratocone, via de regra, eu tenho um encurvamento, né? Então, essa córnea está mais prolada, ela está mais negativa, né? E o que eu quero com esse arco de anel? Aproximar essa córnea o mais próximo possível de uma curvatura fisiológica, ou o mais próximo possível do outro olho. A gente não pode esquecer isso, né, gente? O paciente muitas vezes fica muito anisométrope. Então, você tem que levar o outro olho em consideração. Em resumo, o que é a asfericidade? Não se esqueçam disso. A asfericidade é um número que tenta determinar o formato da minha córnea. É um número, né, uma extrapolação matemática, e a ideia quanto menor a asfericidade, mais negativa, mais prolada, mais curva é aquilo, né? E se o positivo é o contrário, seria uma córnea oblada. O que eu não quero? Deixar a córnea oblada, tá certo? E esse quadrinho resume bem, né, como o nomograma do Ferrara trabalha, né? Os anéis de segmento curto, gente, eles corrigem pouca asfericidade, ou seja, eles aplanam um pouco. Você não acrescentou um arquinho pequenininho ali? Você vai ter um aplanamento em pequena quantidade. No entanto, você corrige muito o astigmatismo por aquele poder das pontas que a gente conversou, né? Então, toda vez que você vê um arquinho pequeno, liga na sua cabeça e olha, esse paciente provavelmente tinha bastante cilindro, um cone central astigmático, por exemplo, né? E quando você vê um arco grande ele faz um aplanamento grande. Então ele corrige muito a asfericidade. Ele altera bastante esse valor que fala do formato global da córnea, né? Mas ele corrige pouco cilindro. Né? Então entenda, arcos pequenos corrigem astigmatismo, arcos grandes corrigem um componente miópico, regularizam a parte central da córnea. Então, o que eu vou usar? Vai depender do seu paciente, vai depender do que o paciente tem, o que você precisa para fazer essa correção. Bom, a gente pode usar o nomograma refração, né? A Kera Ring defende, a gente usa a refração. Isso já mudou um pouco, esse nomograma é o antigo, mas a gente pode, por exemplo, colocar aqui a refração esférica do meu paciente, a refração cilíndrica, e isso me dá uma ideia de quanto eu preciso aplanar, né? Problema desse nomograma, como a esfericidade também tem problemas, mas sobre esse nomograma, se eu fizer uma refração, o Gustavo fizer uma refração, os 19 participantes que estão aqui com a gente agora fizerem uma refração, a gente vai ter refrações diferentes. Então, é complicado a gente padronizar e normatizar, depende muito da experiência do colega que está fazendo. Por isso, na dúvida, gente, como que a gente faz quando a gente tem dúvida num cálculo de Lio? A gente associa fórmulas, não é? É a mesma coisa, se está na dúvida do seu cálculo de anel, use outros nomogramas. Faça vários planejamentos diferentes e você vai ter uma ideia de como isso corrige né, a córnea do seu paciente. Técnica cirúrgica. Poxa,
Então, já aprendemos a indicar. Vamos aprender a fazer e vamos conversar um pouco de quando é que complica, onde é que o bicho pega, né? Então, primeiro, tem 2 jeitos de fazer anel, manual e com laser de fenda segundo. Você tem que aprender os dois, tá certo? Você tem que fazer as duas coisas. A mesma coisa do indivíduo que opera faco, mas não sabe converter uma cirurgia. Não adianta. Não adianta você fazer só anel com laser. A hora que o laser não cortar, você vai ficar na mão. Outra coisa, quem coloca anel de forma manual sabe tirar anel. É importante que vocês saibam fazer a retirada do segmento, a troca do segmento, para que você seja um cirurgião completo. Você indica uma cirurgia, você consegue reverter as complicações, e uma das características do anel é exatamente a reversibilidade. Então, você consegue fazer essa reversibilidade. Técnica cirúrgica, marca o centro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa marcação do centro já já, né? Marca o túnel, que vai de 5 a 7 milímetros. Lembra que a gente conversou, quanto mais central, maior a correção. Colocou de 5 milímetros ali, você vai fazer uma correção maior. Colocou de 7 milímetros, o paciente tem a pupila grande, você não quer hipercorrigir, o paciente tem um cone pequeno, você pode afastar o anel ou diminuir a espessura. É assim que a gente conversou, né? E a incisão vai ser feita no meridiano mais curvo, né, com bisturi de diamante, milimetrado. Eu vou mostrar vídeos das técnicas para vocês, a gente vai discutir quando a gente for ver complicação, né? A melhor coisa, a melhor parte do congresso é a cirurgia ao vivo quando complica, né? Então, vou mostrar para vocês algumas complicações, né? Vou criar um pocket, né? Existem instrumentos específicos para isso. Vou criar um túnel, vou implantar o meu anel. Sucesso terapêutico do implante do anel. 3 P's, planejamento. Você planeja errado, vai ficar ruim, tá certo? Profundidade. Se você colocar muito profundo, o efeito é pequeno. Se você colocar muito superficial, ele vai destruir. E posicionamento. Se você posicionar o seu anel de forma errada, você vai piorar a refração do seu paciente, vai piorar a visão do seu paciente. Isso não é incomum, hein, gente? É muito comum hoje a gente ver colegas, né, com a popularização da cirurgia, colegas que acabam fazendo cirurgias que têm um planejamento incorreto ou colocando em posicionamentos incorretos, e aí acontece a mesma coisa que acontece com a lente. O paciente fica com birra do anel, né? E muitas vezes é a solução para ele, né? Bom, iniciando a cirurgia, anestesia do anel, tópica, tá certo? Como em toda cirurgia ocular, gente, observa a anatomia do seu paciente. Não tem coisa pior do que você fazer um fente segundo, Gustavo, depois pode até comentar isso aí, num paciente com aquela órbita funda que parece um túnel. Você não tem como acoplar o laser ali, né? É uma coisa difícil. Muitas vezes a gente passa aperto, a gente vai operar para outras pessoas e o cara não olha essas coisas. Então, tomar esse cuidado, observa a órbita, a anatomia do seu paciente. Se o seu paciente tem a órbita funda, sabe que talvez você não vai conseguir fazer o fento ali, né? Vai acoplar um LDV, vai ter dificuldade, gira um pouco a cabeça do paciente. Há técnicas para isso, mas, no entanto, dificulta, como dificulta qualquer cirurgia, né? Segmento reserva, você nunca vai para a catarata com uma lio. Ela rasga, ela arranca a alça. É a mesma coisa do anel, ele pula. E anel é um inferno, ele não pula na mesma sala, ele pula na sala do lado, tá certo? É um negócio que pega com a pinça, ele é muito pequenininho, ele vai longe, né? Então tenha um segmento de reserva. Nunca operem sem segmento de Mário, reserva. desculpa Parece te besteira. interromper, mas recentemente Fala. eu estava operando num centro cirúrgico e eu estava fazendo um crosslinking até, e o cirurgião, eu vi ele fazendo com MASIK, que é um microcerátomo, e ele fez uma adaptação, porque ele não tinha o Phantom, e ele faz um vácuo com aquele MASIK e com isso ele consegue fixar o olho e colocar. Essa poderia ser uma estratégia, às vezes, para órbitas mais profundas? Não Eu sei. nunca fiz dessa forma, Gustavo. Assim, eu acho que na órbita Eu nem muito tenho profunda. experiência, tá? Eu vi ele fazendo, eu achei interessante essa Pode ser. utilização para isso. O que me preocupa nessa situação? Me preocupa nessa situação, assim, primeiro fazer a marcação previamente, porque quando você aplanar a córnea, você vai perder a questão anatômica ali, né? Então é muito importante você fazer realmente a marcação prévia muito bem feita para você aplanar depois, né? Quem faz isso muito, existe um instrumento da Medfac, não sei se você já viu, que ele fazia um vácuo para que você colocasse o tunelizador dentro e você tivesse a capacidade de girar ali com mais facilidade sem centrar, Na época do né? manual eu lembro disso. Bem antigo, né? Isso. Né? Agora, eu acho que se o paciente tem a órbita muito funda, Gustavo, mesmo um ransatome, você vai ter dificuldade em colocar aquilo ali, viu? Então, Com assim, certeza. eu acho que o problema persiste, né? Fazer um LASIK no paciente com órbita funda é uma praga também, né? Então, eu acho que não sei se isso ajudaria numa situação dessa. O que você pode fazer, principalmente se for usar o LDV, é desacoplar o Phantom, né? Você opera desacoplado, você retira aquela tampinha e desacopla. Eu acho que teria o mesmo efeito de você usar o microcerátomo aí. Eu acho que é mais interessante desacoplar do que fazer dessa forma.
Marcação do centro, gente. Marcação no ponto central é ponto essencial da sua cirurgia. Se você errar a marcação do centro, você vai colocar esse anel no local incorreto. E isso acontece. Por quê? Porque o paciente deita. Primeira coisa é, conheça o seu microscópio. Você já deitou no seu microscópio, viu quantas luzes tem lá? Uns tem 2, outro tem 1, outro tem 3, né? Então, assim, você precisa explicar para o seu paciente onde ele tem que olhar, né? Então, isso é importante. Se o paciente não olha na luz e você não marca o primeiro Purkinje de forma incorreta, você vai descentrar esse anel. Não coloquem anel descentrado. Vocês vão jogar o anel no meio da pupila, vocês vão colocar o anel no local incorreto. E outra coisa, confiem na marca que vocês fizeram. Porque muitas vezes no ceratocone o Purkinje está deslocado para a temporal inferior, isso é comum, e você fica numa dúvida cruel, dói o coração, você fala assim, não vou marcar, está muito longe do centro, né? Mas ali é o centro da córnea. Depois que você colocar o anel, você vai regularizar, tá certo? Não é o centro da córnea, é o primeiro Purkinje, né? Lembra que o centro da córnea não coincide com o primeiro Purkinje, né? O primeiro Purkinje seria ali onde passa o eixo visual, né? E cuidado na marcação com o fente segundo. Então, essa borroqueira de tinta que eu fiz aqui, nesse caso, né, que a marcação estava errada, quando você for passar o Fenton, a tinta pode atrapalhar um pouco e você pode ter algumas bridazinhas, alguma dificuldade na tunelização. Então, a marcação com Fenton bem discreta, tá certo? Incisão, gente, incisão, segura o olho do paciente. A dica é essa, tá certo? Na incisão, você vai operar o paciente, ele faz um bel bisturi e vai no meio da córnea. E isso acontece, né? Então, vai operar pacientes especiais, vai operar pacientes, às vezes, uma faixa etária um pouco menor, segura o olho do seu paciente, fala com ele, ó, eu vou fazer a incisão, essa parte é muito importante você ficar quietinho, tá? É a parte onde tem mais complicações, né? Você realmente correu o risco, se ele faz um bel, você não segurou esse olho direito, o bisturi vai no meio da córnea, a gente vê, já tive complicações com residentes em relação a isso e é sempre um estresse bastante grande, né? Micro e macro perfurações, né? A microperfuração ela pode ocorrer, então você às vezes calibra o bisturi não está calibrado da forma correta, ou você fez um cálculo errado ali e você fez uma microperfuração, não tem problema. Se a microperfuração for no início do túnel, você pode mudar o local do túnel, né? Você pode mudar o local da incisão. Agora, se a microperfuração ocorrer aqui, ó, na parte distal, tá certo? Retira o anel e suspende o procedimento. A gente tem visto isso muito, Gustavo, com os anéis de 320, né? Que a pessoa, ao colocar, ela vai fazendo força e ela acaba biselando e perfura e joga o anel na câmara anterior, tá certo? Então, assim, perfurou. Como que eu descubro que eu perfurei? Muitas vezes eu não vejo no intraoperatório, mas faz edema focal, né? Você consegue ver um edema focal aqui na região da ponta do anel, porque você perfurou ali na hora de fazer o procedimento. Gente, na dúvida, não coloca. Tá certo? É igual catarata. Na dúvida, deixa fácil, tá certo? Então, se estou em dúvida no seu túnel, você acha que o túnel não está na profundidade correta, você acha que você microperfurou, suspende e faz no segundo tempo, tá certo? Tunelização. A tunelização, lembrar que você tem que tomar um cuidado tremendo para não centralizar, né, o túnel, porque quando você faz manual, você tem uma tendência a fazer um movimento centrípeto. Então, você tem que tomar esse cuidado de ir apontando a ponta da espátula para fora, porque você normalmente, quem está começando faz isso muito, né? E o fente segundo, gente, não é perfeito. O fente segundo, muitas vezes, você tem dificuldades na progressão. Você faz o Fenton, fica lindo, você atinge o túnel, quando você vai colocar um anel, ele não progride. Ele não progride. Por isso da importância da técnica manual para o cirurgião. Ele tem que saber colocar a espátula lá e fazer o túnel de qualquer forma, independentemente se ele está operando com laser ou não, né? Inserir o anel ao contrário, super comum, né? Assim, vocês estão vendo esse anel aqui, se vocês observarem a secção triangular, ó, esse anel foi inserido corretamente, esse anel foi inserido ao contrário, tá certo? Isso acontece, tem que lembrar de olhar, né? Colocar o anel sobre a córnea. Muitas vezes a pessoa está tão desesperada que ela pega o anel ali, ela né, coloca ali, não sabe qual a posição, então coloca o anel sobre a córnea, observa a secção triangular, aumenta o zoom do microscópio, não precisa ter pressa. Colocou ao contrário, tira? Não. Ele tem efeito, tá certo? Mesmo quando colocado ao contrário, mas não é o ideal, porque você deixou a secção triangular voltada para o endotélio e você tem muito pouco estroma ali. Você pode ter edema nessas situações, mas via de regra é um paciente que fica bem. Quebrar o segmento pode acontecer, né? E as fraturas do segmento, elas se dividem em dois tipos. As fraturas que têm um efeito refrativo e as fraturas que não têm um efeito refrativo. O mais comum que a gente vê é quebrar a pontinha, né?
Então, você vai empurrando ali, aí sem querer você acaba, na hora de retirar, né, você acaba colocando o instrumento ali, você puxa e ele quebra aquela pontinha, não tem problema. Se puder remover, remove, mas isso não vai ter efeito refrativo no seu paciente. No entanto, tem situações onde o arco se quebra no meio, tá vendo aqui, ó, né? Uma situação dessa, vocês vão ver na topografia que, nesses casos, ele se comporta como se fossem dois arcos separados, como se houvesse duas pontas, né? Então, nessa situação, não funciona, tá? Você perde o efeito refrativo, você perde o efeito do anel. Tem pacientes que já conseguiram quebrar anel coçando. Então, assim, tratar o prurido é essencial, né? Paciente de dermatite atópica, a gente sabe que não só migram o anel, como eles conseguem quebrar o anel aí no prurido, né? Migração do segmento é super comum, né? Lembrar que quando a gente posiciona o segmento, é importante posicionar uma distância segura da incisão. Isso tem que ser levado em conta quando você vai fazer o seu planejamento no laser, né? Então, eu vejo às vezes os colegas operando, você vai fazer um anel de 160, você faz um túnelzinho de 170, né? Você vai ter um espacinho de nada para poder deixar. Então, assim, faz um túnel mais amplo, não tem problema, deixa a incisão um pouco mais longe, né? Corrija isso e deixa um espaço para que você tenha conforto. O pior que pode acontecer é você deixar o anel debaixo da incisão, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Aqui em maior aumento, ó, quando ele passa da incisão assim, ó, ele costuma não extruir. Isso é uma coisa boa. No entanto, essa incisão pode ficar corando, pode ficar aberta e você tem uma tendência a fazer mais infecções nesses casos, né? Porque a incisão fica aberta, você expõe o túnel ali e você tem um risco maior de fazer infecção. Então, e muitas vezes o que acaba acontecendo é isso aqui, né? Ó, extrui, tá certo? Então, lembra que ele faz isso aqui com a ponta, né? Ele faz um efeito de suspender com a ponta. Se está abaixo da incisão, ele vai abrir a incisão, vai fazer um meltzinho focal e vai extruir esse anel. Gente, pelo amor de Deus, né? O paciente está extruindo o anel. É lógico, evidente, né? Se tiver disponibilidade no centro cirúrgico, um ambiente estéril, com facilidade, coisa e tal, mas assim, não precisa judiar do paciente, marcar uma cirurgia para ele daqui a 5 dias, né? Para poder fazer a retirada no centro cirúrgico. Tem um corpo estranho na córnea. O que você faz com um corpo estranho na córnea? Tira, tá certo? A ponta está exposta, a pior coisa que você pode deixar é aquilo ali. Né? Você corre risco de infecção, de vascularização, você não sabe se o paciente vai precisar de um DALC, né? Então, o colega fica com medo de puxar. Se você pega na pontinha dele, você faz o movimento correto seguindo o túnel, você retira aquele anel, passa o antibiótico e resolve o problema do cara, tá certo? Tem paciente que roda São Paulo aqui, às vezes, Gustavo, uma semana para retirar um anel que está destruindo, né? Caramba. E aí você então, tem assim, as complicações tardias, às vezes, né? Exatamente. Então, assim, ele roda porque ele vai no colega, o colega não tem experiência, ele fala assim, olha, não, isso aí você tem que procurar o cirurgião, ou tem que procurar o colega, assim, tira, tá certo? Puxa, pega uma pinça, puxa, tá certo? É Não igual deixa o ponto paciente... solto, né? De transplante. Exatamente, perfeito. Não vou mexer no seu transplante, né? Assim, Gustavo, né? No pronto-socorro, procura o cirurgião. Não, pelo amor de Deus, exatamente, perfeita analogia, né? Bom, importância do laser, né? É o que eu falei para vocês, ó. Aqui, muitas vezes, o laser, ó, marquei, apliquei o fente-segundo, né? E aí, quando eu vou fazer, essa ainda era uma época em que a incisão, o laser ainda não fazia a incisão. Mas olha lá, não abriu ó, o túnel, tem bridas ali, né? Eu não consigo fazer né, achar o túnel do anel ali, não atinge o túnel. Numa situação dessa, é importante você saber fazer a técnica manual, para você poder conseguir atingir o túnel, né? E muitas vezes, gente, você está fazendo um anel lá, está tudo bonitinho, tudo perfeito, e você vai colocando o arco, você já inseriu 80% dele, mas tem alguma coisinha ali que não deixa ele passar, e você começa a sofrer, começa a fazer força. Não, pega uma espátula, passa por baixo do anel, né? Vai lá, amplia o seu túnel um pouquinho, que você vai ter conforto de poder colocar, né? Isso é uma coisa também, observem os parâmetros do laser, alguns lasers mais antigos, eles faziam um túnel muito estreito, né? Então você consegue colocar no laser de frente segundo quanto você quer de diâmetro interno do seu túnel, né? Então está começando, põe um diâmetro um pouquinho mais amplo, não precisa ser muito amplo, porque ele vai dançar ali, isso corre risco maior de migração, mas você pode fazer um pouquinho mais amplo para você ter um conforto, principalmente os anéis 320, isso ajuda muito, né? Ajuda na inserção desse anel. Você faz um túnel muito estreito, você vai ter dificuldade, né? Pós-operatório, lente de contato, tá certo? Antibiótico tópico e corticoide tópico, né? Resultado, gente.
que eu espero de um anel? Essa parte é interessante porque as pessoas têm uma coisa mista, né? Anel é como o líquido multifocal, né? Depende muito da conversa que você teve com o seu paciente antes. Se você explicou para o seu paciente o que ele vai esperar do resultado, ele fica satisfeito. Se você prometer para ele mundos e fundos, ele vai ficar insatisfeito, né? Então, a ideia o que eu tenho que esperar de um anel? Isso eu vou mostrar para vocês, né? Primeiro, existem grandes números de variáveis. Depende do grau do ceratocone, depende se o ceratocone é central, da visão prévia, né? Depende de qual estágio do ceratocone seu paciente está, né? Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos. Então, são trabalhos um pouco mais antigos, mas são talvez o que a gente tem de mais de mais longo prazo. Então, acompanhamento de 5 anos de anel de Ferrara. Manteve melhora da visão e manteve o aplanamento corneano. Funciona, gente? Funciona. E funciona a longo prazo, tá certo? Se o cone não evoluir, o paciente vai ficar daquela forma que você colocou ali, né? Dalk com anel, aquele anel daquele cone bastante avançado, vai colocar um arco de 320, pretende fazer um Dalk. O Dalk sempre tem um resultado superior, né? Pelo menos o trabalho mostra, nem sempre, mas no medicina diz sempre, mas o Dalk, via de regra, tem um resultado superior, porque é uma funilaria, né? Um martelinho de ouro num cone avançado vai ter um resultado pior. Mas você tem que pesar o seguinte: o que seu paciente faz? Com o que ele trabalha, né? Como é que é a qualidade de vida dele? Quais são as necessidades dele? Será que ele pode acompanhar um Dalk? Será que um transplante é como a gente conversa? É um casamento, né? Então, eu vou postergar isso, ele é muito jovem, meu paciente tem 13, 14 anos, vou fazer um Dalk nessa idade, vou fazer mais tarde. Então, levem isso em consideração. O bom é inimigo do ótimo, tá certo? E a gente fez um trabalho na USP, é um trabalho mais antigo também, mas a gente fez uma performance aberrométrica do anel. Vou mostrar para vocês o que o anel faz. Então, a gente pegou 65 pacientes com 65 ceratocones iniciais, só estágio 1 e 2, tá? Então, sempre aí, a maioria deles abaixo de 48, né? Mas com acuidades visuais reduzidas. E a gente mensurou a performance, né? Aberrométrica e refrativa. Gente, anel melhora equivalente esférico, diminui astigmatismo, melhora a acuidade visual, ó, tudo de forma estatisticamente significativa, tá vendo? Ao P de todos aqui, ó, né? E vamos falar das aberrações. O anel, ele corrige as aberrações de alta ordem, principalmente coma e astigmatismo de alta ordem, tá certo? E isso estatisticamente significativo, a redução do coma está estatisticamente significativa associada à diminuição do RMS, que seria uma ideia global de aberração, e a diminuição, a melhora da acuidade visual. Então, o que a anel faz, gente? Anel não corrige refração. Anel diminui a aberração de alta ordem. Anel deixa você corrigir o seu paciente com uma lente gelatinosa, com um óculos, tá certo? Vocês têm que lembrar disso. Uma das consultas mais importantes do seu paciente são os 3 meses de pós-operatório, que é quando ele volta, né? E aí você já operou, já está tudo certo, é quando você vai fazer o melhor óculos possível para ele e ele vai ficar o mais satisfeito possível com o procedimento, tá certo? Né? Então, em resumo, anel melhora as custas de redução do round mean square, do tilt e do coma dessa córnea, né? Complicações, como eu falei para vocês, tudo pode complicar, né? Vamos falar um pouquinho sobre as complicações. Intraoperatórias, de centrar. Centrar é o mais comum. Marcou o centro errado, tá certo? Fez a tunelização com uma forma centrípeta, né? Você acabou, centrífuga, né? Ou centrípeta, na verdade, aproximando do centro, você vai acabar tendo descentração. Então, centralizar de acordo com o reflexo. Cuidado com as pupilas grandes. O paciente tem um pupilão gigante, alto míope, pupila grande, ceratocone. Pensa em colocar um anel um pouco mais distante do centro. Pensa num anel de 6 milímetros. Faz aquela jogadinha, olha, não é quanto mais central, maior a correção, quanto mais espesso, maior a correção. Põe um anel mais espesso, um pouco mais longe, tá certo? Você vai ter menos queixa e vai ter uma correção semelhante. Então, você consegue trabalhar com essas variáveis se você entende o funcionamento, né? Então, aqui as simetrias, né? Aqui um planejamento antigo, mas olha como esse arco ficou desviado, né? Complicações intraoperatórias, a gente já conversou um pouco, então, erros de paquimetria, bisturi com calibração incorreta, erros no cálculo de incisão, aqui os anéis que fazem perfurações, edemas focais no local do anel, né? Então, isso aqui significa perfuração. Normalmente é na ponta distal, gente, tá? Ou o seu tunelizador, você biselou o tunelizador na hora de fazer e, por sorte, quando você passou o anel, você conseguiu passar por cima ali. Então, não pode tombar a mão, né? Você tem que manter a profundidade do seu túnel, entender o que você está fazendo, né?
Migrações são frequentes, a gente já conversou um pouquinho sobre elas, ocorrem bastante frequência com pacientes alérgicos, coça o olho pra caramba, né? Então não pode, tem que tratar. Normalmente o prurido costuma melhorar depois que põe anel, né? O pessoal fala que, o pessoal da indústria, né? Eu já vi algumas vezes falar essa besteira, falar assim, não, anel melhora prurido. Não, o que melhora é que o paciente fica com medo de colocar a mão no olho, né? Ele tem medo de fazer o procedimento. Vai olhar à noite ali, ele coça igual. Então, assim, é importante você continuar tratando o seu paciente, tá certo? Tratar o prurido de forma agressiva, como o Gustavo falou, alergista. Eu sou entusiasta disso também. Tacrolimus, trata. Prurido não é só causa fisiopatológica, é uma das coisas que incomoda o paciente com ceratocone, é o prurido ocular, não só do ponto de vista estético, como qualidade de vida, né? Aqui mostrando só as migrações, né? Ali ele migrou em relação à incisão, né? A extrusão a gente já conversou um pouquinho, não ficar postergando a retirada, né? E extruiu, gente, beleza, tira fora, espera 3 meses, a córnea costuma retornar a um padrão topográfico muito próximo do anterior, dependendo do tempo não volta completamente, mas volta um pouquinho e você consegue replanejar, tá certo? Aqui só mostrando que fica uma marquinha, né? Depois que você retira, após a extrusão, não tem problema. Infecções são raras, mas podem acontecer, principalmente se você deixa o anel embaixo da incisão, né? A principal causa de infecção é deixar o anel debaixo da incisão, é aquele anel que fica corando dessa forma, tá certo? O paciente tem 6 meses, 10 meses de pós-operatório, é o mesmo paciente, né? Ele corava dessa forma e evoluiu aí com esse caso desastroso, tá certo? Então, tá debaixo da incisão, tá certo? Ou retira ou empurra. Agora, cuidado com isso. Você tem que ter ideia se você tem infecção ativa ou não. Incisão aberta, eu costumo retirar, né? E num segundo tempo eu planejo e coloco um outro arco para eu não levar nada lá para dentro e complicar minha vida. Lembrando que vocês estão colocando um anel a 80% de profundidade da córnea. Você está jogando patógeno lá dentro, né? Só mostrando uma infecção. As infecções são muito mais comuns em incisões inferiores. Então, assim, você pode mudar a sua incisão, mas evita passar da linha de 180 ali, tá? Então, incisões inferiores, a gente sabe que tem um índice, elas continuam sendo incomuns, mas são mais comuns do que... E a extrusão também, até pela própria ação da gravidade ali, né? Outras complicações, hipo ou hipercorreção, né? Então, em resumo, anel de mais ou anel de menos, né? É uma complicação pelo planejamento incorreto, né? E a pior coisa que você pode fazer é anel demais. Anel demais é péssimo, tá certo? Você colocar segmentos demais na parte plana da córnea, deixar essa córnea oblada, é a pior coisa que você pode fazer. Então, a hipercorreção, ela é pior do que a hipocorreção. Muitas vezes o paciente perde linhas de visão, tá certo? Então, isso aqui é importante. Na dúvida, corrige menos, tá certo? Na dúvida, seja menos agressivo, coloca um anel menos espesso, diminui um pouco, aumenta um pouco a distância do centro, né? Não precisa ser muito agressivo. Lembra, você não quer refração, você quer corrigir, coma, aberrações de alta ordem, tá certo? Halos de ofuscamento são complicações comuns, queixas comuns, principalmente se o paciente tem pupila grande, né? Eles têm umas defesas, né? Anel de halo amarelo, anel de colorações diferentes que teoricamente dariam menos glare. Sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma. Para mim é a mesma coisa, só aumenta o custo do arco, tá certo? E o que ajuda de fato é a posição correta, é entender a pupila do seu paciente. Existe uma neuroadaptação em relação a isso, eles param de queixar. Em alguns pacientes muito refratários, você pode usar um miótico leve, aí, uma tartrate brimonidina, durante um período bastante curto, principalmente no fim do dia, você pede para ele pingar uma gota, se ele vai dirigir à noite, vai pegar uma estrada, eles costumam eles mesmos parar de usar. Então, ajuda um pouco aí nessas situações, né? Opacidades perianelares, super comum, né? Então, assim, gente, tem opacidades perianelares que são estéreis, tá certo? Então, é uma complicação pós-operatória, não é uma complicação, né? É uma alteração biomicroscópica tardia, né? E não confundir isso com infecção. Então, muitas vezes a gente tem colegas que eles ficam desesperados, né? Lembrar, gente, vamos pensar, infecção, como que a infecção vai se desenvolver? Na maior parte das vezes absoluta, a infecção ela se desenvolve periincisional, próximo da incisão. Então, se você tem uma opacidade próximo da sua incisão, você já fica mais esperto, você fica mais com medo, né? Isso imaginando um pós-operatório tardio, né? Um pós-operatório precoce, deu qualquer infiltrado, você vai ficar com medo de infecção, né? Mas um pós-operatório tardio, está ali 6 meses de anel, começou um infiltradinho periincisional. Você fala, opa,
essa incisão não está aberta, não está corando. Agora, o paciente em 2 anos de anel tem um depósito perianelar lá no terço distal do anel. Gente, é um depósito inócuo. Você não vai tirar esse arco por causa disso. E muitas vezes a gente tem faz segundas opiniões para pessoas que estão excelentes do ponto de vista refrativo e tiveram indicação de retirada do arco por um depósito perianelar totalmente inócuo, né? Então, só mostrando para vocês os depósitos perianelares que podem ocorrer, tá certo? Aqui um depósito bastante amplo, mas olho calmo, tá certo? Normalmente longe da incisão, né? Sem nenhum efeito, sem nenhuma progressão, são quadros bastante tranquilos de serem diferenciados. Vascularização do túnel pode ocorrer, então vocês estão vendo aqui, ó, né, uma vascularização, um caso desse aqui, retirada do arco, né, retirada do segmento, o anel agindo como um corpo estranho, né, muitas vezes a gente vê o vaso entrando no túnel, né, já vi casos de hemorragia, tá, 80% de profundidade aqui, então impregnação hemática, tudo bem que está fora da zona óptica, mas num caso desse eu indico o explante, até porque vocês veem que esse anel aqui tá muito especial, né? Ele está praticamente destruindo aqui, por isso que está chamando o vaso, né? A córnea acaba chamando o vaso como um mecanismo de defesa. Complicações do Fenton, aí a criação incompleta do túnel e a migração do segmento. Aqui só mais um daqueles casos onde a pessoa acabou fazendo uma perfuração ao inserir o anel. Gente, não é força, é jeito, tá certo? Então não tem que fazer força. Está fazendo força, tá errado, tá certo? Muitas vezes a pessoa faz força, ela acaba fazendo um falso túnel e aí vira uma bagunça, você não consegue colocar, né? Só mostrando uma micrografia eletrônica aqui do anel, eu gosto dessa figura, é bem bonito, né? Porque ele mostra realmente aí o efeito aí de adição de tecido, né? Olha como é bastante esparso aqui o tecido na parte posterior aí do segmento. E vamos falar um pouquinho de crosslinking, tá certo? Então, vocês já aprenderam tudo de anel, já estão craques, já sabem colocar, já sabem tirar, já sabem as complicações, não vão passar mais aperto com isso. E vamos falar de cross. Crosslinking é o tratamento que mudou a história natural da doença, né? A gente tem visto cada vez menos transplantes, cada vez menos casos avançados. De fato, é o único tratamento que atua na fisiopatologia da doença. Então, tirem isso da cabeça também, anel não para a evolução, tá certo? Anel atrapalha a nossa detecção de evolução, porque muitas vezes o indivíduo tem um anel ali, você faz a topografia, você vai ter uma dificuldade maior de detectar se mudou o K médio ou se mudou o K máximo, tá? Mas ele não para a evolução. Tirem isso da cabeça, já foi comprovado, tem vários trabalhos mostrando que anel não paralisa a evolução. Paralisa a evolução chama-se crosslinking, né? Idade. Então, idade de crosslinking. Literatura tem um viés interessante, eles consideram ceratocone pediátrico, tá certo? Em algumas situações de 10 a 15 anos e outras situações de 12 a 18 anos. Se considerar um paciente de 18 anos pediátrico, é um negócio, né, estatuto da criança e do adolescente, né? É isso que eu ia falar, ué. No Brasil, você não pode falar isso não, porque menos de 18 Exatamente, anos. estatuto da criança e do adolescente. 18 anos, pô, né? O cara já é pai de família e ainda é considerado ceratocone pediátrico. Então, assim, quando indicar? Então, vocês têm que tomar um cuidado com isso. Vocês viram lá no início, acuidade visual boa e córnea boa com o paciente em evolução. O paciente evoluiu, você vai pesar a possibilidade de fazer um crosslinking antes que ele piore, tá certo? Eu tenho o paciente mais jovem que eu tenho em crosslinking é o paciente de 9 anos de idade, tá certo? Precisei fazer porque ele já tinha um outro olho bastante avançado e, poxa, se eu não tivesse, eu me arrependo de não ter tido coragem de fazer os dois. Porque hoje, já foi há bastante tempo, eu tenho acompanhamento desse paciente. O olho que eu não fiz evoluiu, o olho que eu fiz é o olho carro-chefe dele, e era o inverso, né? Porque o pior olho sempre piora mais rápido, né? Então, eu me arrependo de não ter feito os dois. Então, assim, não tenho esse arrependimento com vocês, tá certo? Conversa com os pais, o paciente tem risco? Tem, gente, tem. Mas a gente sabe que ele vai evoluir. Tem pacientes que evoluem de uma forma absurda. O paciente lá, dermatite atópica, 10 anos de idade, curvatura de 52. O que vai acontecer? Né? Daqui a pouco é 58, 60, hidrópsia, vai ser aquele paciente que vai ter uma qualidade de vida ruim. Né? Então, se você tem condição de, pelo menos, estabilizar um olho daquele paciente, façam, não deixe de fazer, tá certo? E grupos especiais, eu sempre gosto de falar isso sobre os grupos especiais. Toma cuidado com pacientes com pelúcida, né, que a gente sempre esquece, pacientes mais velhos que às vezes evoluem, disfunções hormonais, principalmente tratamento para fertilidade, tá? Então,
A gestação, a gente sabe que a gestação pode piorar o paciente, mas o que piora o paciente mesmo com cone é a mulher que quer engravidar e faz tratamento hormonal para engravidar. Então, nessas situações, o paciente tem ceratocone, orienta eles e avalia um crosslinking pré. Eu tenho alguns casos, e é até legal que eu estou fazendo um levantamento desses casos, de evoluções muito severas nessas situações de tratamento de indução para fertilidade. Então, numa situação dessa, vale a pena conversar como preparo, falar assim, olha, vamos fazer um crosslinking antes de você fazer o tratamento, e mesmo mulheres mais velhas, viu, gente? Principalmente porque as mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo, normalmente é uma faixa etária maior, né? Eu tenho uma paciente de 38 anos que, assim, uma evolução como se fosse um adolescente, né? Então, vai explicar isso que não o efeito do hormonal ali, né, do que ela tomou. Bom, quando indicar? Quando houver progressão ou quando o bom senso mandar. Então, vamos lá. Isso é complicado porque, assim, na literatura, meia dioptria em 6 meses, uma dioptria em 1 ano. USP, meia dioptria em 6 meses, uma dioptria em 1 ano. Serviços acadêmicos, é isso, né? Eu documento a evolução para que eu tenha, né, um respaldo daquele procedimento, né? Existe essa discussão, ceratometria máxima, ceratometria média. Eu costumo dizer o seguinte, isso é besteira. A clínica tem que fechar. Então, o paciente piorou topografia, piorou queixa, piorou visão, tá certo? E piorou refração. Fechou a matemática? Beleza. Não fechou a matemática? Seu paciente é 20/20, 20/25. Ele continua 20/25. A sua topografia tem uma variação de meia dioptria, variação interexame. Você colocou ele numa posição diferente. Façam um teste, façam um desafio para vocês. Façam, a gente tem um Galilei lá no serviço, mas façam. Vocês têm Pentacan e Galilei, Gustavo? O que vocês usam? A gente tem topógrafo, Uhum. mas a gente sempre geralmente encaminha lá para o Renato e faz a. Eu gosto muito do Pentacan, tenho muita experiência. Legal. Bom, a gente tem um Galilei G6, mas a gente brinca com os residentes assim, faz um exame seu aqui, agora repete esse exame. Tem diferenças. Se você fizer o Muita, diferencial na mesma muita. hora, tem diferença. Se a Na mesma hora. posição não tiver igual e é difícil estar, mesmo assim, você vê que eu reviso muitos artigos oftalmólogos de córnea, e uma das questões que eu questiono, porque sempre me questionavam quando eu aplicava um estudo, era: esse exame foi feito pelo mesmo técnico, pelo mesmo Isso. technician e pelo mesmo médico? Foi o Mário que fez? Ou foi o Mário, o residente, não sei quem? Porque até isso faz diferença, senão você vai ter que fazer um estudo de intervariabilidade para saber se pessoas diferentes fazendo o exame vão dar É uma alteração significativo. muito grande. Isso. Inclusive aparelhos diferentes, né, Gustavo? Então, assim, calibragens de aparelhos diferentes. É interessante isso, né? Outra dica que eu deixo para vocês é que a gente passou por isso no hospital agora, não sei se vocês estão passando com isso no topógrafo, mas os nossos Galileis estavam com halo em volta. A gente falou assim, mas que porcaria, o que está acontecendo, né? Se o aparelho está com problema, coisa e tal, a máscara, ela dá uma embaçada no sensor ali, né? Então, assim, na topografia a mesma coisa, né? A gente já sabe lá, tem que tirar a máscara para fazer o exame, não tem jeito. Exatamente, exato, é uma máscara. Então, assim, foi até legal que o técnico passou essa, né? A gente chamou ele lá, ele passou isso para todos os serviços aqui, o Boss também em Galilei, essas coisas todas, porque exatamente isso, o sensor, né? A máscara, então tem que tirar, né? E tomar o cuidado, claro, para você não se contaminar, né? Bom, em resumo, gente, voltando. Então, progressão, medioptria em 6 meses, medioptria em 1 ano, né? Correlacionar com a clínica, comparar sempre exames compatíveis, banana com banana, maçã com maçã, né? E individualizar a conduta para o seu paciente, tá certo? Limites. Bom, 400 micras de ponto mais fino. Desconto epitélio. Então, isso ainda é um marco. Você pode fazer, tem um artigo que está sendo super lido aí, né, Crozinho, em córneas ultra finas, né? Então, Emílio, né? assim, O Rafese, o grupo. isso, exatamente, né? Assim, Emílio que é mas para a brasileiro. gente, no nosso mundo, né, Gustavo? Mundo Brasil, mundo real, né? 400 micras. Você quer ter segurança, tá certo? Você quer ter respaldo para você fazer o procedimento? 400 micras no ponto mais fino, né? Desconto o epitélio tem que ter 400 micras. Epitélio em torno de 50 micras, né? Limites de curvatura, não existe. Lembra que eu falei para vocês, como eu faço? Visão boa. O paciente precisa ter visão boa. Não adianta fazer crosslink num cara com visão de MM, curvatura de 60, mesmo que ele tenha espessura. Para quê? Qual o objetivo disso que você vai fazer? Né? Corrige primeiro, então, faz um anel, melhora a visão do cara. Se ele continuar tendo progressão, você indica um crosslink, ou até para um efeito aditivo. Né? Mas cuidado com isso, hoje existe uma banalização. Né? O crosslink, por ser um procedimento tecnicamente mais tranquilo, o pessoal
Tem local que você chega, é crosslink é a ó, não interessa se está evoluindo, se não está, se a visão é boa, se não é, né? Mas ele tem, você diz, se ele tem uma adaptação boa de uma lente escleral, mas está piorando. Pode, claro, claro. A acuidade visual boa, né, Gustavo? Assim, é exatamente isso. Ele vive bem com aquela córnea, né? Ele está tranquilo, beleza, deve fazer, né? Não, é exatamente isso. Você conseguiu adaptar o seu paciente, você conseguiu colocar o seu paciente para enxergar, perfeito. E por isso que eu falo que não existe limites de curvatura, né? Então, tem paciente que tem uma curvatura muito avançada e vale a pena fazer. Tem outros que têm uma curvatura não tão avançada e não vale a pena fazer. Então, não E tem às vezes limite. até a plana, né? Exatamente, aplanamento progressivo, né? A gente tem casos aqui, casos às vezes até que atrapalham, né? Então, assim, o que eu espero de um paciente com crosslink, né? Então, a gente vai conversar já já, eu vou mostrar para vocês que você pode ter perda de linha de visão, né? Pode acontecer perda de linha de visão no paciente com cross e você tem que levar isso em consideração. Bom, deixa eu acabei de colocar em cima aqui. Córneas mais finas, que 400 micra, mandatório fazer paquimetria intraoperatória. Não ser o seu primeiro caso da vida, né? São córneas que dão mais complicações, tá certo? Usar riboflavina hipoosmolar. Hoje existe aquela questão toda de metilcelulose, Destran. A gente praticamente já não acha Destran mais, é só metilcelulose, né? E usar uma lente de contato sem proteção ultravioleta para poder fazer o crosslink. São situações excepcionais que você vai fazer dependendo da situação do paciente. Individualizar o seu caso e lembrar. Tem córnea mais fina, você vai conversar com o seu paciente, ou você vai fazer uma catarata complicada. Olha, o índice de complicações é maior. Você vai fazer um procedimento com um índice de complicações mais elevado. Bom, como fazer? Como fazer? Bom, epi-off, tá certo? Crosslink epi-on, ainda não, tá certo? Vai ser por eletroforese, vai usar uma substância que enfraquece o epitélio. Não funciona igual por enquanto, segundo os trabalhos. Crosslink ainda é epi-off, desepiteliza para você poder ter o efeito que você espera, tá? Protocolo, Dresden ou Fast Cross. Dresden, 3 miliwatts por centímetro quadrado por 30 minutos, 5,4 joules. Fast Cross, 9 miliwatts por centímetro quadrado em 10 minutos, mesma coisa, 5,4 joules. Por que não fazer em 3 minutos e 27 miliwatts? Por quê? Porque você consome oxigênio, né? Lembrar que o oxigênio é importante na formação dos radicais livres que vão fazer as ligações interfibrilares. Então, não adianta acelerar muito o processo, tá certo? Então, os dois protocolos possíveis, 30 minutos ou 10 minutos, tá certo? Pode fazer em 15, beleza, está no meio do caminho. Mas eu digo assim, menos do que isso, você não pode não ter o efeito que você espera. Então, não, né, esses protocolos ultra acelerados ainda são duvidosos, né? Pós-operatório, corticoide, lente, antibiótico. Pós-operatório de crosslink igualzinho pós-operatório de PRK, tá certo? Então, quem já fez sabe como funciona. Dói, incomoda, o paciente vai encher seu saco. Às vezes você fez no olho bom, é o olho que o paciente enxerga, toma cuidado com isso. O paciente tem um olho ruim, o outro olho melhor, você fez o cross no olho bom, faça nas férias, combine com o seu paciente. Não pode ser na época que está em faculdade, que ele tem uma prova que ele não pode faltar, ou ele vai perder o emprego por causa disso. Explica o pós-operatório. É um pós-operatório incômodo, é um pós-operatório que depende de epitelização, né? É esperado que a gente tenha uma perda visual nos primeiros 30 dias, o paciente vai ficar incomodado, ele não vai conseguir enxergar, ele vai queixar, né? E lembrando, né? Diminuição de sensibilidade, olho mais seco, né? Então, tudo como se fosse um PRK de fato, né? O que eu espero? Crosslink, melhor dos mundos, aplanamento de 1 a 2 dioptrias, né? Haze pequenininho, sem haze não há crosslink, a gente acaba vendo haze na maior parte dos casos, né? Esse haze não atrapalha a visão do paciente, tá? Ele costuma diminuir, né? Recuperação da acuidade visual prévia com o tempo, né? Cuidado, gente, é muito comum o residente errar isso, né? Ele faz o crosslink, aí ele vai fazer o controle, aí ele faz um pentacam do paciente e a córnea está mais fina. Ele fala, opa, mas esse quando está evoluindo, que a córnea afinou, né? Não esqueçam, vocês têm uma condensação das fibras, né? Então é normal que você tenha um exame com a córnea mais fina logo após o crosslinking, tá certo? Isso retorna, né? E diminuição da sensibilidade, né? Então, cuidado, né, gente? Os mesmos fatores que você tem quando você tem um PRK que não está epitelizando, né? Dosa seu corticoide, não pode entrar com corticoide de 2 em 2 horas, de hora em hora, o epitélio não vai fechar, né?
Cuidado com herpes, né? Ver se o paciente não tem uma história pregressa de herpes, aquele epitélio que está demorando para fechar não é normal. É um paciente jovem, teoricamente com um limbo bom, esse epitélio não pode demorar para fechar muito tempo, né? Então, entender esses nuances de como fazer o pós-operatório de um crosslink, que se assemelha muito realmente a um pós-operatório de um PRK. E a dica que eu dou para vocês realmente conversa com o seu paciente, explica tudo antes, principalmente questão de afastamento do trabalho, né? Faça um atestado, é incômodo, né? Não é uma coisa muito tranquila. E o que eu espero, né? Isso aqui é legal para vocês entenderem, né? Então vamos lá. Quando eu faço um fast cross, quando eu faço, né, um crosslink de 10 minutos, né, eu tenho uma linha de demarcação, e existe uma discussão se essa linha de demarcação de fato mostra onde é a área efetiva, mas a gente já tem algumas micrografias eletrônicas mostrando que no fast cross a gente tem uma porcentagem do tecido menor que é irradiada ali. Então, teoricamente, o fast cross ele aplana menos. Ele muda menos a refração do seu paciente, ele faz um crosslink mais superficial, não que não seja efetivo, hein, gente? É efetivo. Mas você tem um aplanamento menor e você tem, teoricamente, menos tempo de efetividade a longo prazo. O cross convencional, 30 minutos, a linha de demarcação é lá embaixo, ó, né? Nesses casos, eles têm conversado em torno de 10 anos. Então, assim,